galera, passando aqui para dar aquele breve recado para você. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Botando 10 reais vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. O seu primeiro depósito, eles sempre dobram o valor. Lembrando que o limite máximo de bônus são 1.200 reais. Indicando um amigo, você ainda ganha 20 reais para apostar. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, tu participou daquele período do Trivice, né, do Flamengo em cima do Vasco. Eu era moleque, 99 eu tinha 6, 2000 eu tinha 7, 2000 eu tinha 8 anos de idade. Mas eu lembro muito do meu pai acompanhando aquilo, fazendo aposta com o vizinho, coisa do tipo. E eu, assim, o que eu estudei, eu lembro que o Vasco tinha um time melhor do que o Flamengo. Uma das finais do Flamengo ainda com muito moleque, uma geração subindo da base promissora ali. E até num time mais cascudo, com Pet, Edilson, você olha o time do Vasco no papel, não à toa ganhou o que ganhou de 97 a 2000. E ainda assim o Flamengo nas 3 finais foi campeão. O Joel Santana veio aqui e eu fiz a seguinte pergunta pra ele. Eu falei, Joel, tem diferença a semana de clássico? Até porque ele é campeoníssimo nos 4 do Rio, então ele tem propriedade pra falar. Quero te perguntar como alguém que vivenciou aquilo. Semana de Flamengo e Vasco no Flamengo. Como é que é? E você jogou também Flamengo e Vasco pelo lado do Vasco. Conta um pouco dessa diferença de um clube pro outro. É igual? O Flamengo quando vai jogar contra o Vasco entra confiante? Como é que é esse rolê de um clube pro outro? Já me fizeram essa pergunta, cara. E é legal dizer que nas 3 finais, no papel, o Vasco tinha um time mais representativo. Vinha de conquistas mais significativas, o Flamengo ganhou a Mercosul 99, beleza. Mas o Vasco vinha de campeão brasileiro 97, Libertadores 98, Rio-São Paulo 99. Rio-São Paulo 99. E 2000 ganhou Mercosul e Brasileiro. E fora as finais que foi e perdeu. Isso aí. O momento do Vasco, pelo menos financeiro, também era muito melhor que o do Flamengo. Mas nas 3 finais, o Flamengo tinha um time que tinha muito garoto. Na que eu joguei, em 2001, a gente, no segundo jogo, tinham 7 caras da base, com no máximo 22 anos. É muito, isso é muito. Quase 70% mais, pouco menos de 70% do time para uma final, com um time do tamanho, né? Uma final do tamanho que é, de um clássico. Um time do Vasco como era, a gente jogar e vencer, representa muito. Por que eu estou falando disso? Porque esse jogo que mudou minha vida de promessa para a realidade, acho que não só minha, mas de muitos ali. Alessandro, o Juan e o Júlio não, que já eram, os caras já estavam consolidados ali. Mas Alessandro, eu, Cássio, Rocha, o próprio Imperador Reinaldo também já estava lá. Esses jogos fizeram toda a diferença na minha carreira dali para frente com relação à confiança, não só minha como da torcida, da diretoria, até porque eu substituía o melhor zagueiro do mundo na época, que era o Gamarra. E a zaga era Juan e Gamarra, pô. Não dá pra ficar puto se tu tá no banco. Porra. E os caras, apesar de eu ter jogado com o Gamarra, o Juan é o maior zagueiro que eu joguei na minha vida que eu vi. Por tudo que ele fazia dentro do campo. Enfim. E esses jogos aí, ter participado dessa época aí, pô, fez toda a diferença pra mim. O que tu perguntou mesmo? Antes que eu esqueci? É que eu te perguntei se tem diferença a semana de clássico Flamengo vai do Flamengo pro Vasco. Pô, tem uma parada maneira pra te falar disso. No Flamengo, eu nunca percebi. Mas é clássico. Porra, tem clássico, vamos pra cima, vamos ganhar. Acho que é meio que parecido nos 3 clássicos cariocas. O que acontece no Flamengo. Só que eu tava no Vasco, meu primeiro clássico no Vasco. Eu não vou falar o nome do cara, porque é sacanagem. Foi quando? Foi 2008. A gente, pela eleição, o Vasco tava numa descendente já. Aí, que era o treinador? Era o Renato já? Ou era o Renato é o técnico Tita do rebaixamento. Eu só não lembro, dependendo do jogo, mas acho que não era o Renato, acho que era o Tita. Porque eu cheguei e era o Tita. Aí, reunião dos jogadores. Aí saíram, a galera da comissão saiu. Aí, conversando o Edmundo falando, pô, o time do Vasco era muito bom, pô. Leandro Amaral, Edmundo, Alex Teixeira, Madison... Allan Kardec, os caras chegando. O problema do Vasco era a defesa, que era uma tragédia ali. Eu cheguei pra piorar. Não, aí, reunião com os caras falando, aí, eu tô na minha, de acabar de chegar, né, cara. Eu ia titular, mas acabar de chegar, vindo de lesão, eu tive muito problema físico na readaptação pro futebol brasileiro.
Aí um goleiro lá, que tava lá na resenha, falou assim, vem cá, Fernando, como é que tu tá aqui? Conta pra gente, pô. A torcida fica puta comigo, não. Foi o cara que falou, não falei nada. Fala como é que é lá. Como é que é lá do outro lado? Os caras vêm aqui, o time ruim ganha sempre, pô. Como é que é? Porra. O Edmundo ficou puto. Tu tá de ganhar sempre, é o caraca. Pô, eu subi. Pô, xinga daqui, xinga daí. Segura dali. Eu falei, puta que pariu. Eu tô arrumando confusão sem abrir a boca. Maluco. Falei, meu irmão, não tem essa. Vamos pro jogo, vamos jogar, vamos ganhar. E acabou que a gente perdeu. Ainda perdemos o jogo de 1-0. Gol contra do Jorjão. São Januário ou Maracanã esse jogo? Maracanã. E eu quase meti um gol nesse jogo. Porra, o Bruno pegou, cara. Eu subi. Tum, eu nunca fui de fazer muitos gols. Mas eu fazia sempre gols importantes. Porra, e eu não consegui fazer esse gol, cara. O Bruno pegou. O Bruno que hoje já tá solto. Já. O goleiro foi o Cássio? Que falou não, foi o Cássio não. Não foi o Cássio. O Cássio acho que não tava mais no Vasco quando eu cheguei no 2008, no Vasco, cara, era o... Quem falou foi o meu nome Roberto? Dele. O Roberto que falou isso. O goleiro Roberto falou. Ah, já falei, Roberto. Eu acredito que o Edmundo ficou revoltado, por quê? Porque de 9-7 a 2000 ele ganhava muito o Flamengo. Não existe. Não ganhava final, mas ganhava muito. Mas não existe isso. Não existe essa pergunta. Como é que é lá, como é que é aqui, como é que faz, como é que não faz. A gente tava falando aqui fora. Não tem receita de bolo, pô. Cada jogo é um jogo. Ainda mais entre duas equipes, pô. Duas grandes equipes que tem uma rivalidade que é muito foda, é muito maneiro jogar, tanto de um lado quanto do outro. E vai vencer o que jogar melhor naquele momento e que aproveitar melhor as oportunidades. Às vezes nem o que jogar melhor, mas o que aproveitar melhor as chances. Vai vencer o jogo e acabou, pô. Não importa se é o vermelho, ou se é o preto, ou se é o branco, ou se é o azul. Mas no Vasco a semana é um pouco mais pesada, não é? Não. Isso é folclore. É folclore? Isso é folclore. Não tem essa semana pesada porque é contra o Flamengo. A semana é pesada dentro do que acontece já no campeonato, do que vem acontecendo. Não é porque é o jogo contra o Flamengo ou contra o Fluminense. A galera tem que tirar essa porra, porque só vem de lá. Isso só prejudica o próprio Vasco. Também entendeu? acho. Mais ninguém. A sensação que eu tenho como torcedor e não estando no ambiente é de que, minha visão, o Flamengo entra parece que mais tranquilo, ele quer ganhar, óbvio, quer ganhar de qualquer rival, e o Vasco muito pilhado, tem que ganhar aquela coisa que começa já desde o Eurico, que é um clássico à parte. Eu acho que isso, no final das contas, acaba botando uma carga maior. Talvez desnecessário. Eu acho que faz sim diferença. Por exemplo, eu vi uma geração de 15, 16 e o Flamengo ficou 10 jogos seguidos sem ganhar do Vasco. Quando se em sequência começa a perder pro mesmo time, aí eu acho que clica alguma coisa na cabeça, que é o que eu acho que tá acontecendo com o Flamengo contra o Fluminense agora. Pô, perdemos pros caras, de novo a gente não tem que ganhar. Aí eu acho que um lado entra confiante e o outro não. Mas em linhas gerais, tirando esse contexto, eu acho que é igual pros dois lados. Né? Eu acho que é mais de fora pra dentro. Sabe, eu acho que é mais de fora para dentro. A responsabilidade pode acontecer. A equipe que não vence há algum tempo pode se sentir mais responsabilizada? Pode ser. Mas esse clima de lá é diferente, como é que faz? Pô, a gente tem que fazer. É muito mais de fora para dentro de quem tá torcendo do que de dentro para fora. Pô, isso é fato. Pode ter certeza disso.